Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo da Caixa Seguridade, pessoal. A empresa pode pagar mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Imagina só você ter um dividendo superior a mais de 70% com Caixa Seguridade, fora um grande potencial de valorização nas ações da empresa. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um fator que o mercado não quer que você saiba sobre Caixa Seguridade e como a ação poderia entrar em um novo ciclo de crescimento e trazer uma excelente rentabilidade para os seus investidores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo Caixa Seguridade na carteira do canal. A única seguradora que eu possuo no momento é a BB Seguridade, tá? Que representa 8,13% da carteira total pública aqui de ações. A Caixa Seguridade, por outro lado, acaba sendo bastante diferente quando a gente compara com as outras seguradoras usuais que temos aqui no Brasil. Na verdade, pessoal, temos 4 seguradoras, né? A primeira é a Caixa Seguridade, temos BB Seguridade, temos a Porto Seguro e temos a Odontoprev, tá? A Caixa Seguridade, diferentemente da BB Seguridade, ela atua na parte de seguro habitacional, que acaba sendo obrigatório por lei. Então a gente percebe que a empresa já tem bastante tempo de história. Perceba que ó, aqui no dia 1º de junho, tá? Tecnicamente foi assinada uma hipoteca para aquisições de imóveis da Caixa do Rio de Janeiro. Em 1986, a Caixa incorporou o Banco Nacional de Habitação, BNH. Então perceba que ela já tem, né, muito tempo aqui de operação. Porém, o IPO da ação, o IPO da empresa, foi apenas ali em 2021. A gente pode até observar aqui no histórico um pouco de gráficos, né, da Caixa Seguridade. Foi aqui mais ou menos em 2021 a IPO, porém ela já existe há bastante tempo, então não é uma empresa ali em estado embrionário que está começando agora, já tem operações há bastante tempo no mercado, tá? E com essa fatia relevante em seguro habitacional, a gente vê que a Caixa tem tido um crescimento bem acima da média. Olha o tamanho do lucro líquido contábil, na faixa de 3,5 bilhões, tá? E sabe qual que é a vantagem, pessoal, desse seguro habitacional, diferentemente do seguro rural, do seguro automotivo, que a Porto Seguro acaba sendo líder? O seguro habitacional, ele tende a ser mais verticalizado, ele tende a ser mais perene, previsível, não é tão cíclico, né? Porque é um seguro que cresce a uma taxa específica aqui no Brasil e por ser obrigatório por lei, com essas questões do Minha Casa Minha Vida, faz com que a empresa tenha, assim, ali uma perenidade muito expressiva, tá? Perceba aqui, ó, que a Caixa financiou bastante imóveis, observa com que mais de 590 mil contratos, tá? E 1,7 milhões de pessoas com moradia própria. Então ela detém 67,1% da fatia de mercado do seguro habitacional. E quando a gente observa tanto a parte do Bolsa Família, do INSS, seguro-desemprego, pé de meia e abono salarial, vem com um crescimento bastante expressivo nesses últimos tempos, tá? E é óbvio, pessoal, que a Caixa Seguridade é uma estatal, por isso que o mercado, ele paga, assim, um prêmio de risco um pouco menor, tá? Você pode consultar um pouco, né, a base acionar um pouco aqui da Caixa Seguridade no próprio site de RI da empresa. Você encontra aqui na parte de composição acionária, tá? É você ver os principais acionistas, porém não é o foco principal aqui deste vídeo. A questão é, será que Caixa Seguridade está barata neste preço? Até porque as ações, desde o IPO, seguem subindo mais de 126%, tá? Numa lupa de ali 2 anos. Significa que só em tecnicamente, pessoal, 3 anos com valorização, somada ao dividendo que a empresa pagou, você conseguiu um retorno de 150% com Caixa Seguridade. Sabe quanto que é
150% de retorno em apenas ali, ó, 3 anos no tempo, colocando desde 2022, você conseguiu uma rentabilidade de 35,7% ao ano. Por quê? Porque os papéis da empresa estavam extremamente amassados. Aqui a caixa estava cotada por 5 a 6 vezes lucro, estava muito amassada mesmo, tá? E o dividendo também estava até maior do que o dividendo atual. Quando a gente observa o crescimento de resultados da Caixa Seguridade, a gente observa que o lucro líquido da empresa saiu dessa faixa de 2,9 bilhões para esta faixa aqui, ó, de 4,3 a 4,5 bilhões, o lucro dobrou 100%. Então, por isso que o mercado acabou colocando uma alta aqui nos preços das ações. Porém, o que importa é daqui para frente. Será que mesmo após essa alta a Caixa tá barata? Olha, pessoal, muitos estão especulando de que o lucro líquido da Caixa poderia ser impactado para o ano de 2026 por conta de uma baixa na taxa Selic, né? A taxa Selic se reduzindo tende a prejudicar o resultado financeiro das seguradoras. Mas perceba que a empresa mantém uma das políticas de dividendos mais previsíveis da bolsa e vê lucros e proventos crescerem ano após ano. Porém, o mercado cita que o valuation está esticado e a diversificação pesa na decisão de investimento. Pessoal, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu não acho que a Caixa terá um problema para 2026. Por quê? Por mais que a gente tenha uma queda no resultado financeiro advindo ali da queda na taxa Selic, não se esqueça que temos a parte de prêmios, tá? E os prêmios vão crescer. Quando há uma queda na taxa Selic, tem esse efeito, né, que acaba ali trazendo uma perenidade, que é taxa Selic em queda. Isso aumenta, né, a base de clientes da Caixa Seguridade e de outras seguradoras aqui no mercado. Então esse aumento de base de clientes proporciona aí ela ter mais resultado. Então acaba compensando esse efeito de queda na taxa Selic. A taxa Selic ela vai cair, obviamente, o resultado financeiro vai se reduzir, mas isso vai aumentar o efeito de prêmios, que tende a trazer ainda mais resultado aqui na empresa. Quer ver a prova viva disso? Olha o que aconteceu do ano de 2022 para o ano de 2023. Esse ano a gente teve uma queda na Selic, tá? A Selic saiu ali, ó, dos seus 13,5, 13,6 para mais ou menos 11% ao ano. O que aconteceu com o lucro da Caixa? Se valorizou fortemente, tá? Justamente que por mais que tenha um enfraquecimento no resultado financeiro, a questão de prêmios, o resultado advindo dos prêmios emitidos, que é o que a seguradora capta dos clientes, né, em recursos, quando você contrata ali seu seguro de vida, seguro prestamista, seguro odontológico, no caso a seguradora, ela pega este recurso e coloca na renda fixa. Então, tecnicamente, pessoal, seguradora é o melhor negócio do planeta, tá? Até melhor que o setor bancário, porque o setor bancário você empresta dinheiro, o banco ele te empresta dinheiro na expectativa do banco receber depois. Então, qual que é a garantia disso vai acontecer? Nunca, porque o banco pode ficar inadimplente. A seguradora não. Ela recebe o prêmio, o dinheiro dos clientes e só vai devolver este prêmio caso o sinistro aconteça, seja o carro quebrar, seja a casa incendiar. A gente não quer que esse cenário, obviamente, aconteça. Então, tecnicamente, é um negócio aí muito verticalizado. Por isso que seguradoras, a segurança acaba sendo maior e, consequentemente, o mercado tende a pagar múltiplos mais elevados nesse tipo de empresa. Porém, eu acredito com o seguinte, tá? O setor ele cresce a uma taxa de 10% ao ano. Vamos supor aqui que o resultado da Caixa Seguridade para o ano seguinte cresça em 10%, supondo essa média do setor de seguros, tá? Vamos ser aqui conservadores, até porque vai ter uma queda na Selic, vai beneficiar, né, o Minha Casa Minha Vida, então a empresa poderia lucrar para o próximo ano 5 bilhões. Vamos colocar aqui 5 bilhões de resultado para o próximo ano. Qual que seria o preço sobre lucro atual? Pegamos o valor de mercado da empresa e dividimos por um lucro projetivo no ano que vem na faixa de 9,4, tá? Será que é barato 9,4? Olha, pessoal, para um negócio de altíssima qualidade, como o da Caixa Seguridade, acaba sendo menos cíclico do que a BB Seguridade, eu não acho que é um preço-lucro elevado. Até porque a média de IPO da empresa é na faixa de 13. Então a gente observa que, caso o mercado pague um múltiplo de negociação próximo da média histórica, as ações teriam um potencial de alta de 44,4%, tá? Então eu acho que nestes preços atuais, Caixa Seguridade ainda se encontra barata, porque negócios de altíssima qualidade, anticíclicos, a gente não pode exigir um preço tão baixo, o mercado não vai bater tanto nas ações, é naturalmente, né? Exceto ali na parte de IPO, mas você vê que mesmo em IPO, ó, 2022 a Caixa estava cotada por 8 vezes, então ela sempre negocia nesta média, porém está barata, porque a média da empresa é negociar em 13 a 14, tá? Consequentemente, eu vejo um potencial de alta interessante e os dividendos, se ela tiver esse lucro aqui, ó, de 5 bilhões, seguradoras pagam um payout bem elevado. Geralmente a Caixa Seguridade tem um payout parecido com ali o da BB Seguridade. Você pode observar um pouquinho aqui na ótica de ROI, né? E nessa questão aqui do payout da empresa que tem
no próprio investidor 10. Vamos supor que ela pague esta média de 90% do lucro. Então ela pode pagar 4,5 bilhões de resultado para o acionista, tá? Claro que essa lógica, pessoal, se eu considerar aqui, ó, com o valor de mercado, 4,5 bi dividido por 47, temos um yield de 9,5%. Qual que é a lógica aqui, né? A lógica é que a gente vai perpetuar esse dividendo para os próximos 4 anos. Consequentemente, você poderia ter 40% de dividend yield. E aí, se eu fizer o seguinte aqui, ó, 4,5 bi de lucro, já que ela distribui boa parte desse resultado, subtrair pela quantidade de ações e multiplicar por 4 anos, você poderia ter R$ 6,00 por ação com Caixa Seguridade em 4 anos. O que dividido aqui, ó, por 15,92, você está tendo somente de dividendos 37% do valor de mercado atual da empresa. Você entende que o risco acaba sendo muito baixo, fora o potencial de alta nas ações, porque se esse lucro continuar crescendo a uma taxa de 8 a 9% ao ano, a empresa poderia ter sim um crescimento bem expressivo. E qual seria o retorno embutido no preço da ação? Bom, 1 menos payout multiplicado aqui por um ROI na faixa de que fica ali de 30 a 35%. Porém, pessoal, como a empresa retém 30% desse lucro, tá? Geralmente ali para o crescimento próprio da empresa, a gente vai fazer assim, ó, 20, tá? Vamos colocar 20%, que seria se ela ficasse com 80% de payout. A gente multiplica isso aqui pelo ROI de 32%, que acaba sendo a média da empresa, então ela poderia crescer a uma taxa mais conservadora possível de 6,4% ao ano. Eu não acredito nisso, tá? Eu vou me basear pelos 90% de payout, porque se ela conseguir ter um ROI na faixa de 35%, ela vai crescer a uma taxa ali de 9 a 8% ao ano na média. Então assim, pessoal, acredito que sim, Caixa Seguridade tem todo o potencial para crescer acima de 7 a 8% ao ano. E se eu colocar aqui, ó, 8% ao ano de crescimento somado ao dividendo projetivo na faixa de 9, nós temos um retorno embutido no preço da ação de 17% ao ano. Então perceba que Caixa hoje não seria um mau negócio, tanto para quem está olhando para potencial de valorização e também para bons pagamentos de dividendos. Tá bom, Pablo, por que você não tem na carteira? Porque eu observo que a BB Seguridade está ainda mais barata, mas claro, ela é mais arriscada, tá? Até porque ela é uma subsidiária ali do Banco do Brasil. Por isso que ela acaba tendo ali um beta maior. Geralmente quando o agro tá passando por um cenário complicado, a BB Seguridade tende a performar melhor do que a Caixa Seguridade. Mas tudo depende do preço, tá, pessoal? Se fosse para eu escolher lá no ano de 2022, 2023, eu escolheria a Caixa Seguridade, porque o preço estava muito mais descontado. Hoje, observando essa alta nas ações e esse PL um pouco mais esticado, eu vejo mais desconto na BB Seguridade, já que ela negocia na média um PL de 12 a 11 vezes. Tudo é questão de preço, pessoal. As duas empresas são de altíssima qualidade, nunca vão quebrar aqui no Brasil. O problema é o preço que você paga. E perpetuando por longo prazo, eu vejo mais potencial em BB Seguridade do que Caixa. Porém, a dor de cabeça vai acabar sendo um pouquinho maior, tá? Enquanto com Caixa Seguridade, você não tem dor de cabeça nenhuma. Você tem ali um negócio totalmente anticíclico, ligado ao seguro habitacional, com um crescimento bastante sustentável. Nada é recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda, não sei nada sobre mercado financeiro e para mim que já sou investidor mais avançado, eu não tenho tempo para ficar acompanhando todos os dias. Será que você tem alguma coisa que me facilite meu dia a dia? Traga um potencial de rentabilidade mais elevado sem ocorrer tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, ela está mais barata do que isso. Então olha só que oportunidade. E contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real, tudo mastigado e tudo calculado. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, sem você precisar mover um sequer dedo. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, pelo John Bogle, que foi um grande investidor que conseguiu uma rentabilidade acima de 40% ao ano na bolsa no longuíssimo prazo. Ele cita as ações também que estão bem depreciadas. E também você tem preço teto projetivo.
Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Caixa Seguridade e qual é a sua expectativa de médio a longo prazo. Em particular, não possuo ação na carteira, portanto é uma empresa que eu sempre fico de olho para que eu poderia adicionar aqui no meu portfólio com certeza. Mas já estou focando na BB Seguridade, então, né, consequentemente Caixa acaba ficando aí um pouquinho de lado. A gente não consegue abocanhar todas as oportunidades. Faz parte, o dinheiro é finito, pessoal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!